Iniciamos mais um dia do nosso programa Elga e Você. Trazemos sempre informação, conteúdo com credibilidade e hoje está demais. Tem um bate-papo muito especial com o oftalmologista Ítalo de Paula, que realmente passou informações assim muito pertinentes. E nós temos alguns efeitos maléficos que podem trazer a depender do tempo de uso, da qualidade de uso, da faixa etária da pessoa que está utilizando. E trouxemos também a doutora Maria Cristina, que deu uma aula sobre acupuntura. Entendi. E às vezes a pessoa vem para nós organizarmos, equilibrarmos, né, o corpo e a musculatura, e ela está buscando como ciência porque está com dor. Então fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. Hoje é terça-feira e toda terça-feira tem ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo, que nos presenteia com seus ensinamentos às terças-feiras aqui no Elga e Você. E ele cuida do que, minha gente? Cuida do nosso bolso. Então venha, Bruno Perim. E aí, galera do programa Elga e Você, bora falar de empreendedorismo? Então, o assunto que eu quero trazer hoje é justamente aquele assunto o mais abordado, digamos assim. É a pergunta que eu mais recebo. Naturalmente, as pessoas sempre quando vêm conversar comigo, elas falam: Bru, eu tô aqui querendo empreender, e por onde é que eu começo? Ah, eu gosto muito dessa área, por onde é que eu começo? Ou seja, cara, qual que é o primeiro passo, assim? O que eu realmente faço na largada quando eu estou pensando em empreendedorismo? Eu sempre falo para as pessoas que a primeira coisa realmente relevante é você descobrir um mercado que vale muito a pena. Tipo, cara, aonde realmente tem condições de você ganhar dinheiro, aonde tem condições de você ter lucro, aonde tem condições de você construir um negócio. Porque, claro que às vezes a gente vê aquelas histórias maravilhosas, daqueles grandes personagens do empreendedorismo que criaram mercados inexistentes. Isso é muito legal. Mas, cara, tem noção de quanta gente já se matou fazendo isso? Quanta gente mesmo? Muitas. Por quê? Porque, cara, se o mercado ainda não existe, você vai gastar muito tempo, muita energia, muito mesmo, para conseguir criar esse mercado, se é que você vai conseguir. Então eu sempre falo para as pessoas assim, cara, em primeiro lugar, tenha certeza do mercado que você está entrando, se ali realmente tem uma boa oportunidade. E aí, obviamente que as pessoas me perguntam, tá, mas como é que eu faço isso? Me dá uma mão. Então eu vou te dar uma mão. Seguinte, a primeira coisa que você faz é, veja problemas sérios que tem nesse mercado. Eu não tô falando aquela bobagemzinha, eu tô falando problema sério mesmo, cara. Tipo assim, o que você conhece dentro desse mercado que ou você já atua que é melhor, porque você já tem um bom conhecimento sobre isso, ou um mercado que você tem grande interesse, mas mesmo tendo um grande interesse, você tem muito know-how, muita inteligência sobre esse mercado, porque facilita demais. Dentro disso, cara, que problemas muito sérios tem nesse mercado? Todos os mercados têm problemas, cara. Tipo, não existe um mercado perfeito. E como os mercados têm problemas, significam que ali tem oportunidades. O que o empreendedor faz? Cara, o empreendedor cria um negócio para resolver um problema que até então o mercado não está sabendo resolver, ou não está sabendo resolver daquela forma, com valor adequado. Então, onde as pessoas estão reclamando, onde as pessoas sacam que tem problemas sérios, é uma ótima oportunidade. Mas não só isso, você tem que saber que é uma oportunidade que as pessoas têm disposição a pagar. Esse é o detalhe 2. Então, cara, peraí, as pessoas têm um problema muito sério, mas esse problema muito sério, as pessoas têm vontade de pagar? Ou seja, as pessoas querem pagar para isso ser resolvido? Quando você começa a identificar isso, você começa a ter muito mais potencial naquele mercado. E aí vem a próxima questão, que é, quem tem esse problema? Quem sofre com isso? Isso é uma questão super, hiper importante, porque, cara, você precisa saber qual é o problema que você resolve, o que essa pessoa está disposta a pagar e quem é essa pessoa. Quando você descobrir isso, cara, você tem muito mais chance aí de realmente achar uma frente para esse mercado. Porque depois que você tem isso, cara, você pensar uma ideia de negócio é muito melhor.
do que simplesmente você sair pensando ideias e atacando as coisas. Então, assim, a sua chance de dar certo é muito maior. Por fim, eu te diria só, valida esse problema, valida realmente se ele existe, né? Porque às vezes a gente pensou isso, são muitas coisas legais que a gente pensa, mas na hora da prática é outra questão. Então, cara, vai atrás e vê se realmente isso funciona. Quando você faz isso, você acaba por descobrir sempre algum mercado, alguma frente bacana para você tentar atuar, e isso vai te ajudar demais. Eu fiz um guia aí, que daí tá escrito passo a passo, caso você quiser. É só me procurar, só me pedir no direct do Bruno MR Perim aqui, que eu faço maior questão de te enviar, tá bom? Muito obrigado, deixa seus comentários, traz as suas mensagens, traz as suas ideias, sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu! E aí, gostaram da dica? Ele arrasa, né, minha gente? Bruno Perim está com a gente toda terça-feira aqui cuidando do seu bolso. E se você quer saber mais sobre ele, os canais de comunicação estão aí na sua tela. O Instagram do Bruno Perim, manda mensagem direto para ele que ele responde. Tem alguma dica? Quer saber algo mais? Ou alguma sugestão de pauta em relação ao quadro Seu Bolso, em relação ao Bruno Perim? Pode mandar aí pra gente nos nossos canais de comunicação. E segue o baile, minha gente. Agora é a hora do Elga e Você deixar vocês ligadíssimos, informados sobre tudo que está acontecendo. É a hora do nosso radar, é a hora do nosso quadro de notícias. Em rede social, transexuais reclamam de exclusão de perfil em aplicativo de paquera. Tinder afirmou que não bane usuários por conta da sua identidade de gênero, mas reconhece que a comunidade trans enfrenta desafios no aplicativo. Novo estudo detecta sinfonia na atmosfera terrestre. Uma vibração contínua que produz um som musical agradável em tons graves e agudos foi detectada na atmosfera terrestre por cientistas da Universidade de Kyoto e da Universidade do Havaí, confirmando teorias desenvolvidas nos últimos séculos. Instagram vai banir postagens que promovam a terapia de conversão. O Instagram anunciou que não vai mais permitir a postagem e o compartilhamento de conteúdos que promovam a terapia de conversão, prática conhecida por tentar alterar a orientação sexual de um indivíduo à força. Pandemia aumenta descarte irregular de máscaras e polui oceanos. Para lidar com o problema, que preocupa ambientalistas, empresas criam produtos biodegradáveis feitos de papel, fibra de madeira e biomassa. A atriz Karina Bach compartilhou com seus seguidores o seu maior arrependimento na vida: ter pousado nua para a revista Playboy. A afirmação foi feita em um vídeo publicado no seu canal, ao lado do marido, o ex-jogador de futebol Amaury Nunes. Voltamos e agora vamos trazer, olha, um bate-papo que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de todo mundo, porque essa informação é algo que está no nosso dia a dia o tempo todo. Trouxemos aqui o Dr. Ítalo Paula, que primeiramente, doutor, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer ter a oportunidade de falar com todos, explanar um pouco desses temas constantes nesse período de pandemia, de isolamento que todos nós estamos passando nessa situação. Doutor Ítalo, ele é oftalmologista. Isso. Então, está aí numa especialidade muito importante, né? Para todo mundo, o ser humano, a visão é algo muito importante. E essa visão, devido a essa tecnologia, mais especificamente o celular, traz alguns prejuízos, né, doutor? Sim, o uso de smartphone, tablets, né, aparelhos
celulares, até mesmo televisão. Essa parte digital vai estar inserida no nosso dia a dia cada vez com uma frequência maior, né? E nós temos alguns efeitos maléficos que podem trazer, a depender do tempo de uso, da qualidade de uso, da faixa etária da pessoa que está utilizando. E existe, assim, alguma dica, por exemplo, vou falar na minha experiência em coisas que eu ouvi. Ok, sim. Que usar celular, por exemplo, quando você está no seu quarto, com a luz toda desligada, que é um prejuízo para a visão. Isso aí procede, doutor? Então, sobre a emissão de luz azul, que é a grande questão, nós não temos estudos que comprovem o dano da luz azul emitido por aparelhos para a nossa retina, né? Nós temos essa luz azul, luz ultravioleta, até mesmo no nosso dia a dia. Então, todos esses aparelhos, eles passam por inspeção de órgãos que conseguem controlar a emissão e tem os fatores mínimos de emissão de luz para que nós possamos receber sem ter esse prejuízo à visão, né? Então, isso é um mito, né? Nós ainda não podemos dizer que vai causar dano à retina. Não tem aquela comprovação. Não tem a comprovação científica. Entendi. E a maioria dos smartphones tem aquele modo noturno que a gente pode ativar, que gera um pouquinho menos de contraste, fica mais confortável a visão nesse período. Eu esqueço desse modo noturno. Eu era uma das que, assim, à noite, no quarto, desligava a luz e ficava o tempo todo no celular. E aí foi alguma matéria que eu li em relação a esse prejuízo e tentei, pelo menos, deixar a luz acesa, para não ser só a luz do celular. Porque, apesar de que o tempo vai passando, a vista vai cansando, né, doutor? Sim. É assim que acontece? Com o envelhecimento, né, nós temos alguns marcos do envelhecimento ocular na oftalmologia, desde o desenvolvimento visual, né, passa pela criança, mas o primeiro grande marco é em torno dos 40, 41 anos, que nós perdemos a capacidade de fazer o foco na visão de perto, né? Então, o paciente, ele tende a esticar um pouquinho mais o braço. Já olhar a distância. Já olhar a distância. Esse foco ele vai se perdendo, o músculo ocular vai perdendo a capacidade de fazer o foco até os 55 anos. Depois esse grau se estabiliza também. Mas então, assim, ele se estabiliza, mas ele não volta. A pessoa fica com a visão já, não aquele 100% que você tinha. Justamente. A visão de perto ela é condicionada por um músculo ocular que chama músculo ciliar. Ele é um músculo que ele segura a lente dos olhos, né? Através de umas fibras, ele segura o cristalino e ele tem um poder de acomodação. O que é o poder de acomodação? Ele muda a refração do olho para que a gente possa enxergar de perto. Com o envelhecimento, a gente vai tendo que afastar. Cada vez mais vai se perdendo essa função muscular. E, obviamente, a gente corrige com óculos ou lente de contato de perto, né? Isso que eu iria perguntar para o senhor. Essa perda que você tem na visão, sim, que gera um prejuízo fora do como você está acostumado, né? Todo mundo fala, nossa, vai envelhecendo, fica triste. Corrige com a cirurgia também? Nós temos algumas modalidades de cirurgia para presbiopia, que seria essa perda de visão de perto, né? Tem lentes de contato multifocais, temos o óculos multifocal longe de perto, temos hoje a introdução de lentes intraoculares com a capacidade de corrigir essa visão de perto, intermediária e longe. Então, a tecnologia avança muito nessas pesquisas de correção da presbiopia. Por quê? Porque é um fator que vai chegar a todos nós, né? E a população idosa está cada vez mais ativa, né? Então, houve um aumento da expectativa de vida? Um aumento da expectativa de vida, a necessidade de continuar trabalhando, né? A pessoa continua em produtividade. Sim. Até mais tarde. E aí, corrigindo, devolvendo, né? Essa visão é algo que facilita demais a continuidade das suas atividades. Sim, é fantástico, porque é muito comum a gente ver, às vezes, senhoras de 80 anos conseguindo enxergar muito bem de perto, de longe, até mesmo mais que pessoas jovens, né? Isso é muito comum. Então, tem uma qualidade das lentes intraoculares
muito satisfatória, que oferece um resultado visual fantástico. E lente normal, você adquire no grau certo, daí ela realmente corrige. Essa é a lente de contato. A do idoso Essa lente é intraocular. Ah, então ela coloca por trás da íris. Por trás da íris, na cirurgia de catarata. Olha que fantástico. Aí a gente coloca a lente multifocal, com foco estendido, bifocais, ou se a pessoa, né, se for uma indicação melhor, apenas corrige para longe, depois ela pode corrigir de perto, com óculos, se for. Doutor, o senhor falou de uma patologia que eu achei interessante, inclusive, a gente tocar nesse assunto também, que é a catarata. Sim. Existe até bastante informação e também campanhas, Sim. né? Que é um mal que atinge muita gente. A catarata é o segundo marco, grande marco do envelhecimento ocular, né? Nós temos a presbiopia, com 40, 41 anos, e a catarata se inicia aos 50, 55 anos com o envelhecimento do cristalino. Mas não é algo que atinge a todos? Sim. Ou alguns apenas? Não, todos? Todos nós, 100% da Gente, população. que notícia! Minha gente, eu não sabia. Em algum momento na verdade, 2 momentos da vida você vai passar por um oftalmologista. Nossa, eu não sabia. Eu achava que catarata era uma patologia, né, que poderia acontecer em algum momento da sua vida, mas que não todo mundo vai passar por isso. Todos nós. É um envelhecimento natural da lente dos olhos, né? Ela começa a ficar mais opaca, perde a visão de contraste. Essa evolução de opacidade não é rápida, consegue se programar a cirurgia com tempo, com segurança, e ao longo de 3, 4 anos ela já fica mais densa, impedindo a visão de longe e também de perto. E aí, nesse momento, realiza a cirurgia de catarata ou facoemulsificação. Doutora, se não tratar a catarata, ela chega a perder a visão, né? Sim, a catarata ela vai levar à cegueira, porém uma cegueira reversível, né? Não uma cegueira irreversível. Então, se a catarata progride muito, isso é muito comum no interior, as pessoas com menos acesso à saúde, e às vezes a gente consegue encontrar no consultório, vem aquele senhorzinho que tem menos informação e está com aquela catarata muito evoluída. Né? Mas a gente consegue reverter a catarata. Não é o ideal chegar nessa situação, porque as técnicas que nós temos por cirurgia, por facoemulsificação, que é como se fosse um ultrassom que conseguisse retirar a catarata. Os resultados visuais são melhores em cataratas não tão densas. Doutora, essas cirurgias, as pessoas têm muito medo, né? Lógico que tudo que no olho a gente tem aquele reflexo, né? A gente tem uma tendência natural, acho que todo mundo, de proteger a sua visão, o seu olho, qualquer coisinha, você tem aquela reação instantânea. E você fica, porque você tem que fazer com o olho aberto. E assistindo tudo. Então é bom salientar para todos. A gente fiquem tranquilos, as cirurgias oftalmológicas são super modernas, super seguras. A chance de ter alguma complicação é baixíssima, desde que tomado com um profissional, a equipe cirúrgica, todos os cuidados. Essa parte de estar acordado, dormindo, hoje praticamente 100% das cirurgias oftalmológicas, excetuando crianças e pessoas que não conseguem se manter calmas durante a cirurgia, é com cirurgia com o paciente acordado. Né? Inclusive, durante a cirurgia eu gosto de conversar com os pacientes para trazer tranquilidade, um ambiente mais ameno, não ser aquele ambiente carregado. Então as cirurgias são com os olhos abertos, mas tem aparelho específico que mantém o seu olhinho aberto, sem você fechar o olho, né? Sim. E a gente faz anestesia, essa questão de dor não existe. É praticamente zero durante cirurgias de catarata, cirurgia oftalmológica. Olha que o conforto maravilha. É maravilhoso. Eu mesmo tinha assim uma ideia de cirurgia, já conversei com muita gente que precisa fazer, mas tem muito medo de fazer a cirurgia. E é algo assim que muda a sua vida, né? Muda. É um dado muito frequente no consultório. Os homens geralmente eles têm mais receio, mais medo. E com muita frequência chega pessoas com pterígio, que é aquela carninha no olho, às vezes muito grande, que não retiram antes por medo. Então, converse com o seu oftalmologista, as cirurgias oftalmológicas são muito seguras,
muito tranquila, muito confortáveis de ser realizadas. Doutor, para finalizar, eu quero aproveitar um pouquinho da sua presença. Claro. Existe alguma forma preventiva que a gente tenha para cuidado com os olhos? Tem. Algumas atitudes que geralmente a gente tem no nosso dia a dia que talvez cause algum prejuízo? É importante a gente salientar, igual falou, que a gente vive nesse isolamento social de momento, né? Nós temos faixas etárias que são um pouquinho mais, que merecem mais atenção nesse período de isolamento. A gente tem hoje as crianças, né, até 12, 13 anos, que estão em pleno desenvolvimento visual. E o uso de tablets, smartphones, induz alguns estudos, né, do leste europeu, asiáticos, que estão demonstrando que o uso da visão de perto, acima de 3, 4 horas ao dia, sem fazer intervalo, tem um acréscimo da miopia nesses grupos de pacientes. O principal fator de risco, né, da miopia é o fator genético, que é conhecido há muito tempo. Mas nós temos alguns fatores externos que contribuem para o incremento, o aumento dessa miopia. Então, fazer atividade ao ar livre, pelo menos 2 horas ao dia. Quando estiver fazendo a leitura de perto, a cada 30 minutos, pare por 10, 15 minutos, olhe ao longe. Tem que dar aquele descanso. Descanso. Lembrar de piscar os olhos, porque quando a gente está fazendo a leitura digital, é uma leitura muito dinâmica. Então, o olhar, ele vai o mouse para cá, tem a telinha do jogo, ele é muito dinâmico. Então, a gente pisca menos, né? Sim. E o piscar é importante para manter a qualidade da lágrima, o conforto ocular, né? Então, são algumas atitudes com essa visão de perto que vale a pena a gente manter mais atenção na garotada. Doutor, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos e essas informações que são tão importantes para o nosso dia a dia. Eu acho que nós, se adotarmos hábitos mais saudáveis, né, a gente consegue prevenir e evitar muitos problemas futuros. Sim, é um prazer. Estou sempre à disposição, que quiserem. Será um prazer poder explicar para a população sobre algumas... São dúvidas frequentes que a gente recebe muito no consultório e nem todo mundo tem acesso à informação. Isso é verdade, doutor. Muito obrigada e logo você está aqui de volta. Obrigado. Se Deus quiser. Voltamos e o Elgue Você de hoje trouxe um assunto muitíssimo importante para o seu dia a dia. Estamos recebendo aqui a doutora Maria Cristina, que é fonoaudióloga e acupunturista. É assim, né, doutora? Primeiro, obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui hoje com a gente, doutora. Boa noite, Elga. Foi, assim, uma grande oportunidade o convite de vocês para poder trazer informação sobre a acupuntura. A acupuntura ela é uma técnica, é uma medicina, né? Exato. É uma medicina chinesa? Chinesa. Que realmente já se fala muito, que ajuda muita gente. O que eu acho mais interessante que a doutora Maria Cristina me falou aqui, que a sua abordagem é diferente, a sua prática é diferente em relação à acupuntura, né, doutora? Exatamente. Eu gostaria, assim, de colocar um pouquinho da história, como é que eu fui para a acupuntura. Ai, que ótimo! Então, inicialmente, eu sou fonoaudióloga e trabalho com essa parte da boca, com essa articulação temporomandibular. Então, eu recebo pessoas para fazer tratamento, cuidados, ou porque um lado da face está menor do que o outro, ou então aperta muitos dentes e retrai gengiva, ou começou a fraturar os dentes por apertamento. É o bruxismo, né? Também, mas também é diferente. Também tem gente que aperta e não range, né? Não é o bruxismo. Isso. E às vezes a pessoa tem um dente completamente saudável, mas o aperto é de tal forma e com um histórico de um tempo tão duradouro, às vezes a pessoa percebe, às vezes não. E me levou
a precisar de alguma coisa a mais, alguma ferramenta, um curso a mais, um preparo a mais para lidar com pacientes de dor. Então eu fui para a acupuntura em relação a isso. Quando entraram em contato para convidar, a indicação foi de uma cliente que já fez tratamento comigo. Sim. E a frase dela, para explicar o que eu fazia, a pessoa comentou que eu tinha uma técnica manual na fonoaudiologia, que quando trabalhava, derrubava e nocauteava a pessoa assim que tirava dor, dava um sonão grande, porque uma pessoa com dor, ela perde o sono, né? Incomodada. E muita gente sofre com dores, né? Sim, as mais variadas. As mais variadas. E então eu fui procurar na acupuntura. Primeiro, eu fui muito recomendada a respeito de um biomédico e acupunturista, autor de inúmeros livros e professor no mundo inteiro. Nossa! E que ele estava vindo para dar aula no curso de acupuntura. Eu ainda não fazia. E eu fui lá para ver, né, como é que era esse negócio. E foi muito interessante, porque daí você começa a retomar o estudo da física, das interações, do equipamento, de como você programa para cada circunstância. Porque, veja, quando nós usamos a estratégia com a tecnologia e equipamento, não é você liga e você aplica. Não, é quase uma cabine de avião com muitos botões e você vai ter que saber programar direito para cada circunstância. E eu olhei aquilo, eu achei fantástico. Me servia incrivelmente, inclusive para algo mais. Fez sentido? Fez. E eu falei assim, eu vou entrar nesse curso aí. Esperei então iniciar a próxima turma e comecei e abri um pânico assim. Meu Deus, é uma visão totalmente diferente. Então veja só, medicina tradicional chinesa, Oriente. Já é diferente. Medicina Ocidente. Essa outra totalmente condição. Outra. Isso. Porém, algo que é importante a gente tomar um cuidado e desmistificar. É ciência, é medicina, é cuidado. Desde a antiguidade já tinha registros, já tinha apêndices, compêndios, eu vou chamar de livros com o nome de hoje, naquela época outro nome. Vamos falar a linguagem de hoje. Então, já tinha anotado. Agora, algo é espetacular e maravilhoso porque o que foi registrado desde a antiguidade não mudou e não foi substituído. Por exemplo, usava-se, tratava-se com este método, mas agora descobriu e não era por aí, então vamos ajustar e mudou a técnica. Se mantém? É como se fosse uma verdade revelada que vem permanecendo com uma segurança inabalável. E é que isso é muito especial, diferente do que a gente, porque o mundo está em constante evolução, mudanças, conhecimento, que as pessoas, a tecnologia trouxe muito isso. Sim, né? Então a gente tem conhecimentos hoje e mudou, a medicina mudou muito e a acupuntura permanece. Eu não sabia. Pois é, só que tem uma questão, Elga. Você ainda falou assim, que eu fazia diferente, né? Sim. Pois é. Eu trouxe alguns livros só para ser uma peça física, assim, para entrar no assunto. Sim. Tipo, para ajudar, né? Descontrair, ser simples, né? Mas o livro hoje, ele traz
uma forma diferente, né, da gente fazer. Todo mundo, tudo tá tão no digital, tudo no celular, e assim, buscar ainda informação nos livros é legal, eu também uso. Todo profissional tem que ter biblioteca e não parar de adquirir livros. Ainda mais que você possa ter um e-book, mas como um livro físico e você virar a página e saber se está nesse lado da folha ou desse, que capítulo que é, porque quem tem um hábito de estudar na medicina tradicional chinesa, você tem que se dedicar a um estudo mínimo de 1h30, 2 horas diariamente, né? Então, assim, inicialmente a formação na acupuntura, nós aprendemos e puncionamos, colocamos agulhas nos pontos. E vai ingressando mais conhecimento e daí observa-se que a medicina tradicional chinesa, ela não evoluiu, mas ela se ajustou e potencializou. Ok? Ok, entendi, compreendido. Guardar as origens, eu vejo que é importantíssimo. E dizer que evoluir, parece que ela está retrógrada. Pera lá, mas um conhecimento que não mudou por mais de quase 5.000 anos, 4.000 anos, então, pera lá. Então ela era extremamente evoluída desde o princípio. Isso. Né? Então, veja só. Esse daqui é um livro de exame musculoesquelético, não é da acupuntura. Porém, eu preciso entender e ver como é que isso funciona. E às vezes eu vou precisar palpar uma pessoa. Então, olha que interessante. Às vezes a pessoa está com dor e está com dor em alguma área da mão. Ou fala que formiga uma parte do dedo e que sobe, que vai para a mão. E a pessoa vai e descreve o seu caso. Primeiro, o que a gente procura fazer? Olhar, dar ouvidos e prestar atenção. Porque a pessoa está passando uma informação extremamente valiosa para que então eu possa poder servi-la com a forma mais científica e com a metodologia combinada ou não, que vai potencializar resposta rápida, menor número de atendimentos. Hoje, no seu consultório, a procura, os problemas que mais assim atacam a população, eles vão lá, doutora, eu quero realmente buscar a acupuntura porque eu tenho um problema X. O que mais acontece? Qual é a patologia assim, que as pessoas buscam a acupuntura? Como eu atuo num consultório de odontologia e eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, o que acontece é que eu trato bastante cabeça e pescoço. Eu sou fonoaudióloga e essa parte bem bucomaxilo, oclusão, bem voltado para essa parte face. Eu não tenho necessariamente algo que procura mais, mas bem equilibrado. Entendi. Então, eu tenho desde pessoas que fazem estética, então, acupuntura estética. Nossa, acupuntura estética. Acupuntura estética. Eu tenho pessoas que fazem para corrigir um predomínio de uso muscular de um lado só. Então, às vezes, a pessoa mastiga durante muito tempo de um lado só, ou não percebeu, ou dormia sempre de bruço e sempre com a face voltada. O côndilo da mandíbula foi mudando a posição, a mordida foi quase que rodando e passou a mastigar de um lado, não conseguia do outro. Daí do lado que mastigava, a musculatura tá, né, toda certinha. E o outro lado, parecia que estava caído, parecia que estava murcho. Então, gente, e realmente muita gente reclama da diferença de um lado para outro. E às vezes são esse tipo de comportamento. Na maioria das vezes.
Isso. Atendo muitas pessoas com enxaqueca, outras pessoas por bem-estar, e a acupuntura, ela sempre teve a oportunidade de cuidar e tratar pessoas que têm um entendimento que nós somos um todo completo, não uma área e nenhuma dor, mas um bios, né? Um organismo. Sim. Vale a pena a Está gente ressaltar. interligado, né? Totalmente. Vale a pena a gente ressaltar que a medicina tradicional chinesa, ela vai cuidar tanto de você como da minha pessoa e de você, Elga, vendo que você não é só um corpo, mas você tem uma alma aonde reside sua atenção, concentração, sua emoção, o seu pensar, o seu sentir, os seus ideais, sonhos, projetos e o espiritual. Então, a medicina tradicional chinesa, ela nos vê realmente completo. Então, sabe aquela condição que nós conhecemos dos médicos, mas em outras décadas anteriores? Ele era quase um médico da família, então ele sabia se você era casado ou não, se você tinha netos, se você tinha filhos. Estudava toda a sua vida. Sabia o teu hábito alimentar, se você dormia ou não, se na tua família tinha casos. Quando você chegava, perguntava como estava. Tinha? Seu registro. Seu registro. Hoje em dia, histórico. nós vemos, às vezes, uma condição em que fazem uma consulta rápida, em que, às vezes, não presta atenção e não olha, né, para o paciente e logo pede, às vezes, algum exame, e muitas pessoas estão precisando ser ouvidas e que realmente a gente venha a olhar direto nos olhos da pessoa. Isso valoriza, respeita, acolhe, até Sara já em uma medida, hein? Com certeza, né? doutora, com certeza. Então, nós vemos assim, o cuidado que a gente precisa ter é que muitas vezes a pessoa está trabalhando muito e a mente está focada e está acelerada, está fazendo muitas atividades e às vezes o corpo físico pode estar sobrecarregado. Sentindo esse reflexo, ou não, né? Eu entendo. Isso. Muitas vezes nós temos pessoas que procuram equilibrar ao máximo e com uma gestão linda nessas duas áreas, mas não estão bem conectadas espiritualmente com o Criador. E às vezes o que a gente vê é que um vazio ou uma insatisfação, até para pessoas bem-sucedidas e para pessoas assim, que você vê que não falta nada, que quando sonha, corre atrás do sonho e alcança. Mas parece que tem algo mais. A medicina tradicional chinesa, ela vai simplesmente, durante um atendimento de equilíbrio, e não se colocando no lugar de um terapeuta psicólogo, Entendo. ouvindo, dialogando, se relacionando durante aquele atendimento, às vezes vai puxar uma conversa. Sim. E a tua Na realidade, pelo que eu estou entendendo, faz parte, né, do atendimento. Pois é, o ser humano, ele não é um corpo que tem uma alma apenas. Sim. Todos nós temos um espírito e isso é valioso. Então é por isso que nós temos visto que a fé, a cura e a saúde está relacionada. Então nós vemos a medicina, principalmente na área cardiológica, os médicos dizendo, medite, você ora, fortaleça a tua fé, né? Alimente a tua fé. Então, nós entendemos realmente que Deus é triuno
E o homem é tricotômico, é corpo, alma e espírito, né? É interessante que as pessoas que falam sobre energia, falam sobre aura, ela está falando de algo que é fora do corpo, não é? Sim, às vezes tem alguns profissionais, inclusive eu recebo, que eles entendem que nós temos uma energia, mas corpo, que nos alimenta. O corpo, nossa... Nós temos uma energia que nos alimenta. Que seriam, às vezes, muita gente chama de aura, né? Eu citei essa parte justamente porque eu queria falar, nós não lidamos apenas com as condições visíveis, físicas e palpáveis. Porém, há duas coisas invisíveis completamente diferentes, que é corpo e espírito. Então, o mundo invisível não é uma mentalização. Ele existe, a gente não consegue ver, né? Aos olhos assim agora, mas existe. Sim. E tem que ser cuidado também. Olha só, esse livro daqui, ele fala da acupuntura só para pontos de gatilho de dor, só para dor muscular. Olha que interessante. Vamos dizer assim, faz de conta que esse assunto fosse só ortopedia, mas tratasse apenas de dor. Não ia tratar de fratura, não ia tratar de cirurgia, mas de recorrer a alívio ou extermínio completo da dor, tá? Então, o que é extremamente interessante é que às vezes a pessoa tem uma queixa na frente e o problema está lá atrás. E muitos profissionais da área da fisioterapia, da quiropraxia, do shiatsu e de outras áreas afins sabem como isso acontece. Como eu trato dor sem agulhas, como eu faço acupuntura sem agulhas. Já ia chegar aí, essa parte que é muito interessante. Como faz? Nós começamos a falar, aqui, então... Tem alguma coisa interessante que você quer que eu mostre nesse livro para o pessoal lá de Pode casa? ser. Olha só, o que é extremamente interessante. Aqui vai ser uma imagem com vários feixes. Eu vou chamar de mecha, tá? Mulher, ó, pensa, isso é uma mecha, e aqui tem outra mecha, e aqui tem outra mecha, e o nosso corpo é divinamente perfeito, feito de forma que imagina que isso daqui é esse limite da mandíbula, só essa linha. E esse daqui é essa outra parte óssea aqui. E aqui no meio, olha quanta coisa diferente tem. Como eu posso acessar isso tão acertadamente se isso está profundo, né? Eu vou fazer uma brincadeira e uma mímica, porque eu me sinto à vontade e às vezes chama a atenção, né? Por cima disso tudo aqui, Elga, tem um músculo largo e grande aqui, igual papel de presente. Para vocês, vou mostrar novamente aqui a ilustração. Essa parte só anterior aqui do pescoço, Elga, né? Tem tudo aquilo ali de músculo. Mas se eu fizer uma careta assim, ó, nossa, a gente vê algo grande aqui e outro aqui, né? Isso daqui tá por cima disso tudo. Eu preciso atingir lá embaixo. Nossa, isso tá por cima disso tudo aqui. Como eu atinjo lá embaixo? Como? Com ondas. Então eu posso usar eletrodo e no caso eu utilizo eletrodo de monitoramento cardíaco. Em cada ponto específico que eu preciso eu posiciono. Seguramente ele fica fixo de forma que ele não sai do lugar. Não fica vermelho, não perfura, não sangra, não dói, não fica roxo. Não precisa anestesiar. E então eu vou poder atuar nessas áreas. Ou então eu posso usar uma ponteira de laser, um laser terapêutico, um laser que não é daquelas altas potências de fazer peeling, não é o laser. Isso busca-se então na dermatologia, né? E
a nossa atuação dentro da área estética, ela anda junto com a parte funcional. Então, às vezes a pessoa vem para fazer estética e eu sou uma prestadora de serviço. Então, ela compra minha prestação de serviço estético. Eu vou fazer ciência. Entendi. E às vezes a pessoa vem para nós organizarmos, equilibrarmos, né, o corpo e a musculatura, e ela está buscando como ciência, porque está com dor ou está disforme, que a gente diz assimétrico. Tem diferença um lado com o outro. Ou está rodada a cabeça, não vira, se vira aqui, dói para cá e tal. Então, o que acontece? Eu posso fazer o trabalho conjunto, que a gente diz o quê? Sinérgico, né? Sim. Eu posso trabalhar uma parte com eletrodos e também com o laser. Olha que A maravilha. acupuntura também tem uma modalidade que é na orelha. Então, tem pessoas que usam sementinha. Eu já ouvi falar. Tem Aliás, pessoas- e vi algumas, tipo aplicações, né? Que as pessoas fazem na orelha. Isso. Pode Faz ser parte da acupuntura também. isso. Lembra que a medicina, ela tem pediatria, obstetrícia, Sim, tem várias, né? otorrinolaringologia. Isso. E a medicina tradicional chinesa é medicina. Sim. E ela vai cobrir apropriadamente todas as áreas. Então, veja só, antes de começar essa oportunidade da gente, assim, vasculhar novidades, trazer à tona para as pessoas conhecerem Sim. um pouco mais de recursos que tem em Cuiabá, né? Sim. Eu estava mostrando para você este livro. Este é um livro de medicina tradicional chinesa com tratamento Vou mostrar exclusivo e apenas para laser. Esse é um curso e uma especialidade que a gente não aprende tradicionalmente na grade curricular de um curso de acupuntura. É algo que você faz depois que está completa a tua formação, né? Sim. Então, aí tem alguns casos, mas se você folhear, tipo, abre, passa e fala que nome que você está vendo aí de título grande, mais escuro. Esse em vermelho? Isso. Angina pectoris. Isso. Vira mais. Vai, fala aí. O que você vê ali embaixo? Embaixo? Aham. Esse aqui? Sim. Bócio simples não tóxico. Isso. Aí tá falando daqui da tiroide. O papo, bócio. Ah, A outra angina é aquele que fala que a pessoa fez uma angioplastia angina. É uma membrana que tem aqui a pessoa no movimento. Então, aí você vai ter do corpo humano e dentro de um compêndio de medicina, aí tem tudo. tem bronquite aguda, bronquite crônica. Aham. Nossa. Agora, espera um pouquinho. Elga, sabe essa página toda cor-de-rosa? Sim. Tudo isso daí é para tratar o quê? Veja o que está escrito aqui do lado. Bronquite aguda. Puxa, quantas estratégias diferenciadas. Então, não é de uma mesma forma que se trata. São de várias. Olha lá, nós temos que encontrar qual é aquela que vai que é adequada ser ao seu... Essa aqui. tiro certo, nós diagnóstico assertivo para atender uma determinada pessoa. Mas que realmente cada pessoa é um caso diferente, né? Não tem como você generalizar, né? Sim. E é único. E isso aqui é muito bom. Vou até mostrar para as pessoas aqui. Eu gostaria de fazer uma ressalva. O curso de medicina tradicional chinesa que eu fiz, a formação foi aqui em Cuiabá, mas nós temos vários professores que não são daqui e que lecionam no mundo inteiro. O autor deste livro e deste outro aqui embaixo, pode pegar esse fininho. Esse fininho, Aham. Ele é um brasileiro. Luiz Carlos Fornazieri. Isso. Luiz Carlos Fornazieri. Eu quero honrar meu professor e mestre na acupuntura e também a professora Neuza e Cristiane, que são guerreiras, sabe? Há mais de 20 anos elas procuram dar formação. Fez uma grade curricular, elas estudaram, fizeram um curso fora e tudo. E elas trouxeram isso de uma forma em que a gente tem uma grade curricular na formação tão segura,
entende? Tão apropriada e com professores assim maravilhosos, com livros de brasileiro traduzido para língua estrangeira, imagina. Nossa, que orgulho! Então eu vejo, isso é muito importante. Os demais livros que eu trouxe como ferramenta para a gente citar são de estrangeiros. Sim. Mas nós temos brasileiros colaborando fortemente. Importante demais a gente estar aí mostrando tudo isso, doutora. Eu ficaria aqui o programa inteiro falando, porque é muito importante, muito interessante trazer o conhecimento que existe todas essas técnicas. Muita gente aí sofre com muitos problemas e não tem essa perspicácia de buscar outro, saber que existe tratamentos que corrigem tantos problemas assim, que pode trazer uma outra realidade, né? Tipo, resolver problemas que as pessoas acham que não tem solução ou busca alguma outra alternativa que às vezes acaba até piorando. Mas nós vamos continuar esse papo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas nós vamos continuar esse papo, porque eu sei que tem muita coisa para a gente aí trazer de informação para as pessoas, mas muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada também a todo aquele telespectador que está interessado nisso. Eu sei, tá todo mundo, mas já vou te fazer um convite logo, logo. Se houver a gente alinhar a agenda, né, doutora? Logo, logo a gente volta aí contando e trazendo mais informações. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Mas se você perdeu algo ou quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. Só mandar sua mensagem. E aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1, às 21h30.